Bom, esclarecer um pouco sobre o COAF, presente o IFE. Na verdade, quando nós estávamos planejando, fazendo o plano de governo, e éramos um grupo pequeno, planejando como seria o programa econômico, uma das coisas que nós tínhamos pensado é qual é um modelo regulatório do futuro. O que é o modelo regulatório do futuro? É um modelo regulatório que conseguiria estar atualizado para o mercado financeiro, para o sistema financeiro do futuro. E nós vemos que alguns países estão mudando seus modelos regulatórios, né? E quando nós discutimos qual seria o modelo que deveria ser o modelo regulatório do futuro, nós pensamos na figura do superregulador. Então, seria mais ou menos como você juntar a Previc e a SUSEP, ter uma parte de plano de saúde, seguradoras de um lado, ter o Banco Central olhando todos os ativos, inclusive ativos de seguradoras, que a gente, depois dessa modificação, vai passar a fazer. Então, nós vamos olhar todos os ativos. O sistema financeiro ficou muito criativo no sentido de fazer operações via fundos, que hoje são monitorados pela CVM. Então, o Banco Central, às vezes, está olhando um banco, acontece alguma coisa no fundo do banco e nós não monitoramos fundo. Então, nós estamos pensando qual é o modelo de aperfeiçoamento regulatório no futuro que vai englobar esse sistema financeiro mais eletrônico, mais digital, onde as capacidades de levantamento de recursos são feitos por instrumentos diversos. Então, esse é um ponto. A Austrália migrou para um modelo que se chama Twin Peaks, que é um modelo muito mais moderno e acho que é onde o mundo está migrando. Então, nós tínhamos isso em mente, qual seria o modelo regulatório do futuro, como é que nós faríamos esse modelo, e sempre era um debate constante. Quando começou a ter o tema do COAF, numa das conversas com o ministro Paulo Guedes, ele falou, olha, como o Banco Central vai ser autônomo e eu tenho um problema de credibilidade, de um órgão que já passou, como o senhor disse, de um lado para o outro, não seria bom, talvez, ele estar embaixo de um outro órgão que vai ser autônomo, que vai ter autonomia, porque você carrega a autonomia com ele, e você pode fazer um trabalho mais profissional? Então, a ideia inicial foi, eu coloco a UIF embaixo de um Banco Central que tem autonomia, protejo, blindo ele do resto, e nesse meio do caminho a gente faz um trabalho para melhorar esse órgão para que ele possa, em algum momento, ser um órgão independente, tecnicamente, e ter autonomia. Esse foi o primeiro ponto. Quando nós olhamos o que o COAF faz hoje, grande parte dos procedimentos nasceram do Banco Central, né? Se você olhar no começo, os procedimentos de lavagem de dinheiro que são adotados hoje, os relatórios RIFs, que são relatórios de inteligência financeira, eles foram criados no Banco Central. Então, o Banco Central conhece bem esse tema e tem funcionários do Banco Central que estão há bastante tempo no COAF, né? Então, esse é um ponto importante. Em relação às pessoas de fora, eu queria esclarecer isso porque eu não tive a oportunidade de esclarecer e ficou um mal-entendido muito grande. A ideia de trazer pessoas de fora não foi do governo, foi minha. Quando nós estávamos desenhando a medida provisória, eu pensei, como é que eu posso modernizar o COAF? Eu fui no COAF. O COAF, na verdade, é um grande banco de dados, gente, é um Big Data. Só que hoje ele usa o servidor da Serpro, ele é lento, custa caro. Então, a primeira coisa que eu pensei é como é que eu posso fazer uma inovação tecnológica no COAF. Eu preciso ter dados nas nuvens, eu preciso ter um procedimento melhor, mais rápido e mais seguro. Nessa ideia de ter uma inovação tecnológica no COAF, a primeira coisa que eu pensei eu devia trazer uma pessoa de tecnologia de fora para organizar isso. Como muitas empresas fazem, e eu fiz isso no mundo privado e funcionou. Eu, na minha cabeça, em nenhum momento tinha que era uma indicação política, isso nem passou pela minha cabeça, mesmo porque, quando nós olhamos a medida provisória, só quem pode indicar é o presidente do Banco Central, que é uma figura não política. Eu conheço pouco de política. Então, a ideia de trazer pessoas de fora foi exatamente para ter uma pessoa de tecnologia que pudesse aprimorar isso. Olhando hoje o COAF, nas primeiras reuniões que nós tivemos, eu vejo que o plano de tecnologia do COAF é anual. Não tem como uma empresa ter um plano de tecnologia anual. Os senhores que têm empresas sabem que você precisa ter um planejamento mais de longo prazo. Hoje tem um conselho deliberativo no COAF, mas, por exemplo, não tem um conselho administrativo, não tem um conselho estratégico. Então, eu olhei o COAF e a primeira coisa que eu pensei é o que eu preciso ter para profissionalizar isso. E uma das ideias foi trazer uma pessoa de fora de tecnologia. Então, eu pedi que deixasse aberto, e, de novo, talvez a redação não tenha ficado ideal, mas eu pedi que deixasse aberto para eu poder trazer uma pessoa de fora, longe de ter nenhuma intenção política. Inclusive, o governo foi contra, foi uma ideia minha. Então, eu queria primeiro esclarecer bem esse ponto, para que os senhores entendessem que não tem nada a ver com indicação política, mesmo porque eu não tenho nem capacidade de fazer indicação política. O segundo ponto mencionado, que é o ponto do GAFI.
e está relacionado ao movimento que nós fizemos no começo do ano, que foi um movimento meio urgente, porque nós já vínhamos pendente de ter uma regra que fosse compatível com o que o GAFI exige há muito tempo, conseguimos aprovar a medida e, mais recentemente, obviamente, eu tenho visto artigos onde esses movimentos que estão acontecendo com o COAF seriam danosos para a interpretação do GAFI em relação ao que nós estamos fazendo para lavagem de dinheiro. Quando eu pego o regulamento do GAFI, em nenhum momento, em nenhuma parte do regulamento ele diz se deveria estar embaixo desse ou desse órgão. O que ele diz é o seguinte: deveria ter o máximo de autonomia possível. Está bem escrito lá, tem uma parte lá que diz o órgão deveria ser o mais autônomo possível. Nós entendemos que, estando embaixo do Banco Central, que é um órgão muito técnico, que tem uma tradição de ser talvez o órgão mais técnico em Brasília, colocando a COAF ou o IFE embaixo de um órgão técnico com autonomia, nós entendemos que, inclusive, atender esse pedido do GAFI, que é dou o máximo de autonomia possível dentro da estrutura que eu tenho. Então, foi, inclusive, baseado nesse sentido. Essa foi uma das coisas que impulsionou a ideia. Em relação a liminar, eu acho que nós temos que trabalhar para ver o que é possível fazer. Eu confesso que não sou advogado, não sei os detalhes. Marquei uma conversa essa semana com o ministro Toffoli para entender, ver o que nós conseguimos fazer para que seja satisfatório para o STF e que seja satisfatório para o GAFI, para que nós conseguimos trabalhar dentro do que o mundo entende que é um sistema aprimorado para combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. É isso.